Glória a Deus, que bom estar com vocês aqui, mais uma vez, muito bom estar em casa, trazendo a palavra para vocês, e ouvindo, recebendo de Deus também, com certeza, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de subir aqui, e ministrar, falar com a igreja, Deus já falou com a gente, continua falando, às vezes muda tudo quando a gente está aqui em cima, mas essa série realmente tem sido uma série muito abençoada. Nós estamos, muitas pessoas lendo o livro Isca de Satanás, de John Bevere, né, que é um clássico da literatura gospel evangélica, e certamente, né, eu creio, como o nosso pastor tem falado, que todo cristão tinha que ler esse livro. John Bevere fala que é a principal causa que causa problema e atrasa a nossa vida como homens e mulheres de Deus, são as ofensas, né, e esse livro trata de uma forma muito especial sobre isso. Eu quero falar hoje sobre injustiças. Eu coloquei aqui um tema, talvez, fiquei caçando um tema, né, mas na verdade não morda isso, que é a nossa série do mês. O pastor deixou a gente livre para ministrar dentro da série, é claro, dentro da visão que a gente tem aqui, debaixo da nossa liderança. Mas eu pensei um pouco, estudei, relembrei uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia, que é a história de José. E José, ele teve, talvez, na minha opinião, mais oportunidade do que qualquer outra pessoa na Bíblia para morder iscas, né? Não só a isca, mas muitas iscas. E eu quero ler primeiro aqui, Gênesis 39, no versículo 2, eu quero ler, na verdade, só a primeira parte dele, que está ali, ó. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar, e aí continua, mas eu quero voltar e ficar nessa primeira parte. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou, ele se deu bem, ele foi muito bem sucedido. Outras versões da Bíblia vão dizer, em tudo, em todas as coisas que ele fazia, que ele fez, ele prosperou. Se você ler toda a história de José, em Gênesis capítulos 37, vai embora até o 45 mais ou menos, você vai ver que ele teve muitas oportunidades de errar, de sair do foco, de morder a isca, mas em todos esses versículos e todos esses textos, você vai ver que a palavra de Deus diz e repete várias vezes, o Senhor era com José. E o Senhor era com José. E aí você vê, eu quero dar algumas partes aqui, alguns resumos da vida dele. Eu tenho quase que certeza que muitos de vocês até conhecem a história de José. Mas ele começa narrando a história dele para nós, dizendo que ele tem 2 sonhos. E esses 2 sonhos, na verdade, geram muitas crises dentro da família de José. Para você entender um pouquinho o que está acontecendo, muitas pessoas às vezes falam, pastor, mas por que José era o filho favorito de Jacó, seu pai? E aí a gente tem que relembrar rapidamente a história que você sabe que Jacó trabalhou 7 anos para casar com a sua mulher que ele tanto amava. E ele foi enganado, ele trabalhou 7 anos, e em vez de dar a ele Raquel em casamento, deram a ele Lia em casamento. Então depois ele trabalha mais 7 anos para poder finalmente casar com Raquel, que era a mulher que ele tanto amava, a mulher que ele tanto queria casar. Então José tem 2 filhos com Raquel, que é a mulher que ele tanto queria, que ele tanto trabalhou. Você imagina, na época da Bíblia, tinha que dar um dote, né? Se fosse hoje em dia ter que dar um dote para o sogro para casar, eu acho que muitos dos homens já estariam enrolados, né? Como que vai dar alguma coisa? Geralmente são os pais que ajudam os filhos a casar, os pais que tentam abrir o caminho, a porta, a oportunidade para os filhos, mas naquela época tinha que dar um dote, tinha que pagar um valor caro. E não só isso, ele trabalha 7 anos para casar com Raquel, não consegue, casa com Lia, depois ele trabalha mais 7 anos, total de 14 anos para finalmente casar com a mulher que ele tanto amava, e com ela ele tem 2 filhos.
José e o caçula Benjamim. Por isso que José era tratado como preferido, como favorito, como mais amado. Eu já perguntei isso a alguns pais, e todo pai, toda mãe que eu conheço fala que isso não existe. Não tem esse negócio de filho favorito, não existe isso. Isso aí é conversa. Mas, meu irmão, eu desconfio que eu sou o favorito da minha mãe. Brincadeira à parte, mas eu sempre fui, não vou dizer o favorito, mas meus 2 irmãos e a minha irmã, todas as vezes que a gente levantava essa brincadeira lá em casa, a minha mãe dava uma resposta muito inteligente. Ela falava assim: não é que o Tiago é o favorito, é que como ele é o mais velho, foi ele que me fez mãe. Quando vocês nasceram, eu já era mãe. E ela se sai bem, fala isso e tal. Mas, brincadeiras à parte, esse favoritismo causou muitos problemas na casa de José. Jacó, o seu pai, que tinha então esses 2 filhos com Raquel, que era a mulher que ele tanto amava, que ele tanto esperou para casar. Ele amava José e um dia ele dá um presente para José, ele dá uma túnica colorida. Isso significava muita coisa, porque essa túnica de várias cores, isso revelava no tempo bíblico exatamente esse favoritismo. Então aqui eu quero abrir primeiro parênteses, que nós como família, se você não tomar cuidado, você pode morder iscas se você favorecer um filho, deixar o outro e essa coisa toda. E na verdade, eu tenho conversado ao longo da minha vida, principalmente como pastor já há muitos anos, algumas pessoas acabam fazendo isso diretamente ou indiretamente. O filho que não dá tanto trabalho acaba ficando um pouco de lado às vezes, Ele se vira sozinho, ele começa a trabalhar mais cedo, ele se forma primeiro, e aí, às vezes, eu já vi isso até dentro da minha própria família, em primos e tios e tudo mais, E acaba que aquele filho que é independente, que resolve tudo, que trabalha, que tem seu próprio dinheiro, ele acaba ficando mais esquecido um pouco. E às vezes, o filho que está sempre precisando do pai, fica sempre dependendo mais, recebendo mais ajuda, e muitas vezes o filho que é independente, eu já vi por dentro ter mágoas, Tipo, poxa, meu pai nunca fez por mim o que faz pelos meus irmãos. Então esse tipo de coisa acaba causando problemas na família. E esse favoritismo de Jacó por José gera uma crise terrível na sua família. E aí a gente sabe que uma família dividida, meu irmão, ela já mordeu a isca, não tem jeito, não tem como prevalecer crises, não tem como vencer as crises se nós estamos divididos como família, se nós estamos divididos como uma igreja. A própria palavra de Deus diz que uma casa dividida, ela não subsiste, ela não prospera, ela não avança. Então, por isso, muitas vezes, o que o diabo mais tenta fazer com a gente, através das iscas, que, como John Bevere fala, que são mágoas, é trazer divisão, meu irmão. Porque se você vê o plano de Deus sobre a vida de José, em todas as circunstâncias, eu vou falar aqui de algumas situações, mas orando e pensando, e Deus lembrando ao meu coração de tudo que eu já passei até para chegar até aqui, para viver hoje o que eu tenho vivido, ministerialmente falando, em família, com a Josi, o que a gente tem experimentado em Deus, a gente pensa que todas as coisas de fato cooperam para o nosso bem. O plano de Deus, ele já está alinhado para o nosso bem, Deus fala assim: olha, eu é que sei os planos que eu tenho para você. Eu tenho plano de paz, plano de prosperidade, plano de felicidade, de alegria. E na verdade a palavra de Deus diz que existe uma alegria que só Deus pode dar. E eu tenho vivido isso até com mentorias com alguns pastores que têm me ajudado, pastor Mark Daniel lá de Orlando, pastor James, alguns americanos, eu tenho o privilégio de caminhar perto deles via essas conexões internacionais aí. Também o pastor Filipe, nosso pastor. Meu irmão, nós passamos a vida toda buscando felicidade. Só que a gente nunca vai ficar satisfeito com a felicidade que a gente busca se a gente não tiver a alegria que Deus dá. Em inglês é a mesma coisa, diferente, Joy and happiness.
A alegria que Deus dá, você não vai encontrar em filhos, você não vai encontrar em trabalho, você não vai encontrar em sonhos realizados, você não vai encontrar em prosperidade, num carro novo, numa casa nova, embora a gente sonha com todo esse tipo de felicidade, mas a gente tem que tomar cuidado, não morder iscas, porque existe uma alegria que só Deus pode dar. O diabo, ele não tem plano para a minha vida, o trabalho dele é me tirar do plano de Deus. Ele não vai fazer um plano para mim. Eu só vou viver as coisas que o diabo quer que eu viva se eu abandonar os planos que Deus tem para mim, que a palavra de Deus diz que são planos de paz, planos de prosperidade. E eu fiquei vendo e lendo, relendo e relembrando a história de José. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, como eu falei, o tempo todo, seja na cova, porque ele é vendido por seus irmãos. Todo o tempo Deus tinha um plano para ele. Todo o tempo que nós lemos Gênesis vai dizer, e o Senhor era com ele. E o Senhor era com José. Uma vez eu estava lá em Israel, as 2 vezes que eu fui, eu tive o privilégio de conversar com alguns historiadores lá, por tempo de estudo e aprendizado um pouco. E uma vez um cara falou para mim assim, um rabino, ele falou, vocês sabiam, falou para o nosso grupo pequeno, vocês sabiam que até o lugar que José foi vendido foi estratégico? Eu falei, como assim? Agora, né? Ele falou, até na hora que ele foi vendido por seus irmãos, Deus estava no controle. Eu falei, eu creio que Deus estava no controle, porque Deus está no controle de tudo na nossa vida. Não, mas aí ele, não, eu vou explicar. No lugar que ele foi vendido, na cova primeiro que ele foi jogado, depois um deles falou, não deixa ele aí não, tira ele vai morrer, não vamos matar ele, vamos vender ele. Uma ideia, né, que um irmão que tanto o amava deu. Tudo isso porque José conta os seus sonhos. Hoje mesmo eu tive uma conversa legal e séria com o pastor Filipe, falando, pastor, me ajuda, eu preciso de orientação em algumas áreas, ele foi me falando algumas dicas, alguns passos, mas meu irmão, quantos projetos que Deus me deu, quantas ideias que eu já tive, que as pessoas pegaram e roubaram. Simplesmente porque eu contei o sonho antes da hora. Simplesmente porque eu postei antes da hora. Cuidado com aquilo que você posta na internet. Às vezes você, muito bem intencionado, posta alguma coisa que Deus te deu e alguém vê e pega e ainda tira o teu nome, posta como se fosse deles. Eu estou falando assim de frase, mas de tudo, de projeto, de coisas. E um dia eu fiquei chateado, eu fiquei muito triste com certas coisas que estavam acontecendo, planos, projetos, sonhos que eu tinha para mim, que Deus me deu. E um dia o Espírito Santo falou comigo, cala a boca, fica quieto, você está falando para as pessoas erradas aquilo que eu tenho te falado. Espera acontecer, deixa que o seu sucesso, né, que Deus dá, seja o grito, meu irmão. Às vezes a gente fica tentando buscar essa felicidade, esse reconhecimento de homens, e isso gera inveja. Gerou inveja dentro da própria casa de José, gerou inveja dentro dos seus próprios irmãos. E aí um dia nós vemos que a sua história ele é um sonhador, ele começa e os próprios sonhos que Deus dava a ele foram criando esses problemas. Os irmãos vendem ele porque o sonho dele falava que eles iam se submeter a eles. Imagina, até se fosse hoje, se eu chegasse para alguém, olha, eu vejo, Deus me mostrou que eu vou ser o seu patrão, Deus me mostrou que você vai ser o meu funcionário, Deus me mostrou que você vai trabalhar para mim. Meu irmão, imagina, pode ser teu amigo, pode ser teu irmão, pode ser alguém da igreja, pode ser alguém que está sonhando junto contigo. É um negócio complicado. E aí, mas Deus era com ele. Como eu falei, o rabino falou para mim, Tiago, as caravanas que passavam, era como, vamos dar um exemplo aqui, ó, como se fosse aqui, passasse essas pessoas que compraram José como escravo e eles levavam os escravos para o Egito. Outros que passavam quase que tipo 2 ruas para trás, uma distância pequena, eles não iam para o Egito. Ou seja, José foi vendido
para pessoas de classe alta, vamos dizer assim. Ele foi vendido para pessoas que iam levar ele para dentro de um lugar especial. Ou seja, meu irmão, até quando vendem a gente, Deus está nos protegendo para nos promover a um lugar que Ele tem preparado para nós. Se eu falar contigo aqui, meu irmão, não quero aqui falar de histórias pessoais. Às vezes eu tenho que me conter com isso. Mas tanto eu, quanto o pastor Renato, quanto o pastor Filipe, todas as pessoas que a gente tem contato e conversa e abre o coração, quantas e quantas vezes as pessoas tentaram nos matar, tentaram roubar o nosso sonho, tentaram tomar posse daquilo que Deus deu para nós, meu irmão. Eu já sofri, já chorei, já botei meu joelho no chão, minha cara no chão, Senhor, não é justo, mas eu comecei a entender uma coisa, meu irmão, que até quando tentam vender a gente, Deus faz com que a gente seja vendido para a pessoa certa, para o lugar certo, para que na hora certa a gente venha dar os frutos que Ele tem. E aí, meu irmão, a história vai continuando, os sonhos dele. A crise da cova, como eu já falei, da escravidão. Ele é vendido, nós vemos em Gênesis 37, como escravo, jogam ele na cova, depois vendem, sujam a sua túnica, a sua roupa, a sua capa, né? E para sujar de sangue, para falar para o pai dele que ele tinha morrido. Olha, veio uma fera, matou ele, ele morreu, está aqui a roupa. Planos malignos, planos de articulação para acabar com a vida dele. Aí só que ele chega, como eu falei, ele vai para a casa de Potifar. José é vendido aos mercadores que iam vender ele para o Egito, não para um outro lugar ruim, como eu falei. Potifar, um dos oficiais, um dos principais oficiais de Faraó, então olha para José e acha graça para José. Ele começa a enxergar alguma coisa diferente. E eu tenho sempre falado isso a minha vida toda com as pessoas, meu irmão. Nós temos que fazer o nosso melhor. Se Deus é com a gente, ninguém vai entender. Mas eu tenho certeza que Deus era com ele na cova, Deus era com ele na casa de Potifar. Às vezes eu tenho falado agora mesmo nessa pandemia com algumas pessoas que tiveram dificuldades, que perderam seu emprego, estão mandando currículos. Eu falo, meu irmão, aceita a primeira proposta que aparecer. Pode ser menor do que você imagina, melhor do que você quer, mas se você fizer aquilo que Deus quer, no lugar que Deus te coloca, Deus vai colocar graça aos olhos das pessoas, dos patrões, de pessoas que vão ver você, vão enxergar, não José, que José era um cara excelente, um homem. Não, meu irmão, eles não enxergavam José, eles enxergavam Deus na vida de José. Em todas as situações. E aí Potifar se encanta com ele e coloca ele para governar, então, administrar, aliás, tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha era administrado por José. E é impressionante que tudo que ele põe a mão prospera. Esses dias mesmo, teve uma situação que eu fiquei sabendo de um empresário que estava meio chateado com outro, sociedade. E um deles é um homem de Deus, incrível, que eu conheço, o pastor Renato conhece. E eu falei com o pastor Renato, cara, eu queria conversar com esse homem. Porque se ele entendesse que ele não tem uma sociedade com outro empresário, se ele entendesse que ele tem uma sociedade com um José, e que tudo que esse José põe a mão, vai para frente e prospera, eu tenho certeza que todas as picuinhas, todas as diferenças dessa sociedade iam acabar por terra. Porque, meu irmão, não é uma questão de um tem 50, outro tem 50, junta tudo e prospera. Não, não era só isso, não era só um dinheiro, só um patrimônio, era a bênção de Deus que ele carregava. Tudo que ele colocava, andava, tudo que ele fazia, ia para frente. Imagina, tudo que você faz vai prosperar, vai multiplicar. Isso é a bênção de Deus. Isso é resultado da gente não morder as iscas que Satanás coloca ao longo do nosso caminho, tentando nos tirar dos projetos de Deus. E aí ele é então elevado, promovido como mordomo, né? Potifar acha graça e gosta dele, ele é promovido como mordomo, gera tudo que ele tem. Prospera cada vez que ele faz. Potifar, seu chefe, vai prosperando mais. Chega um ponto então que José é seduzido pela mulher de Potifar.
A Bíblia não fala aqui quem é essa mulher ou o nome dessa mulher, mas a Bíblia fala que ele é seduzido por ela. E meu irmão, eu não tenho como passar batido aqui sem abrir um parênteses. Esses dias eu estava, até falei isso também com o pastor Renato essa semana, eu estava lendo um pouco da história de Billy Graham. Billy Graham, que foi um cara mais íntegro que nossa história conheceu. Ele falava sempre, nunca fique, as suas regras principais, ele falou, nunca fique sozinho num lugar, numa sala, num escritório, seja onde for, com uma mulher que não seja sua esposa. Nunca. E tem muitos anos, meu irmão, que eu tomei essa regra para mim. E algum Tiago, foi meu irmão, o Billy Graham, que é considerado, né, conselheiro de presidentes. Muitos, não só um, não, vários. Ele tinha um cara da equipe dele que entrava num quarto do hotel e olhava debaixo da cama, dentro do armário, em tudo quanto é lugar, para ver se não tinha uma mulher escondida. Eu já vi casos lá nos Estados Unidos, onde um pastor entrou num hotel com uma outra mulher, que não era a esposa dele, andando assim, ó. E na hora que as duas mãos cruzaram, algum paparazzi tirou uma foto que no ângulo que parecia que eles estavam de mão dada. A foto cruzou assim, ó. Se eu não tivesse visto a montagem, eu não acreditava, meu irmão. Um negócio perfeito, inacreditável. Deu um problema tão sério, acabou praticamente com o casamento dele. Muitos anos depois ele casou novamente com a esposa, porque muitos anos depois ela viu que era montagem, mas destruiu temporariamente, alguns anos, o casamento dele. E aí você fala, pastor, mas José não fez nada, a gente não tem como falar que ele fez nada, eu creio que ele era um homem de Deus, Deus era com ele, e aí a mulher agarra ele e ele sai correndo, talvez de zorba, de cueca da época, não sei, mas meu irmão, ela fica com uma evidência, ela fica com a capa dele. E nós temos que tomar cuidado, eu sempre falo isso com os meus amigos, sem nenhum problema. Meu maior medo não é eu fazer uma besteira, embora eu sei que eu não sou nenhum super-homem, meu irmão. Mas o meu maior medo, além de não fazer uma besteira, é alguém dizer que eu fiz e eu ter que provar que eu não fiz. A gente não pode ter evidências. Por mais que ele não mordeu a isca, ela ficou com a capa dele na mão. E isso era uma evidência que custou caro, jogou ele e foi levado para a prisão. Eu não sei como que era o relacionamento de Potifar com a sua esposa, mas talvez ele sabia que ela era uma mulher ciumenta, descontrolada. Não sei, a gente não pode julgar ela. Mas meu irmão, ele vai preso por causa de uma evidência de algo que eu creio que ele não fez. Mais uma injustiça. Mais motivos talvez para ficar magoado, mais motivos para morder iscas e desistir e achar que Deus não era com ele, mas o tempo todo a palavra de Deus fala em toda a história de José, e Deus era com ele em tudo que ele fazia, e Deus era com José. Você lê isso várias e várias vezes. Só que eu tenho aprendido uma coisa, meu irmão, nós sempre seremos tentados para tocar naquilo que não pode. Por mais que você possa estar no paraíso, lembra de Adão e Eva? Olha, tudo aqui, ó, tudo aqui é seu. Tudo. Agora tem uma árvore que você não pode tocar. E meu irmão, um dos segredos que eu tenho aprendido, não porque eu sou melhor do que ninguém, não, mas a gente vai aprendendo, às vezes dando cabeçada. Eu falo, às vezes, com os pastores mesmo da Ilã, as pessoas que vão ser pastores, eu falo, olha, eu tenho aí talvez uns 10 anos a mais do que vocês. O meu maior desejo, não é porque eu sou maduro, não, mas o meu maior desejo é mostrar para vocês os passos que eu dei, para que vocês possam dar saltos, sabe? Eu quero ver vocês avançarem, crescendo, a igreja se multiplicando. Mas, meu irmão, ao longo desse tempo que a gente vai vivendo, que a gente vai vendo, sempre, por mais posição de confiança que Deus nos dê, tem algo, tem uma área, tem alguma coisa que a gente não pode tocar. No jardim do Éden, como eu falei, foi falado, olha, nessa aqui você não toca. E é interessante, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, que a árvore do bem só é revelada para ele, para Adão e para Eva, depois que eles pecam.
Eu fiquei pensando sobre isso um dia, falei, Deus, que doideira. Será que isso é uma pegadinha? E o Espírito Santo falou assim para mim, não é assim que funciona com você? Às vezes eu não te falo o que vou te dar de bom, eu te falo o que é ruim que você não pode tocar. Só que se você toca no que é ruim, que não pode, se você morde a isca que não pode, você perde aquilo que eu ainda não te revelei, que já é seu, que eu vou te dar lá na frente, se você não tocar. E é o tempo todo assim, meu irmão. Agora mesmo com o Dream Center, por exemplo, o pastor Felipe falou para mim, olha, você tem total autonomia para fazer aquilo que você achar que tem que fazer. Eu confio em você, eu estou te dando todo o apoio, você pode fazer o que você quiser, você pode contratar alguém, você pode mandar embora. Ele abriu assim para mim e eu tomei até um susto. Ontem tivemos chuvas. O que eu fiz? A primeira coisa, pastor, o que nós vamos fazer? Aí você fala, mas pastor Tiago, você não pode resolver? Eu posso resolver, mas tem coisa que eu não posso resolver, mesmo sendo falado para mim que eu posso resolver. E aí que a gente consegue avançar aquilo que Deus tem para nós. E ele falou para mim ontem, olha, muito obrigado por me fazer participar dessa decisão. Eu falei, pastor, eu não estou aqui para tomar decisão, eu sei que a responsabilidade é sua, o líder aqui é você, o homem de Deus aqui é você. A gente está aqui para ser provisão, como nós aprendemos com o pastor Chris Rogers, agora numa conferência lá dos Estados Unidos. Nós não temos visão, nós somos a provisão da visão do pastor Philip. E iscas do tempo todo são lançadas para nós. E a única forma da gente não morder essas iscas é a gente entendendo que nada do que está acontecendo de bom é por minha causa. Ele sabia, e o tempo todo a palavra de Deus, como eu falei para vocês, lembrava, e o Senhor era com ele. E aí ele recebe de Deus sabedoria para administrar no meio da crise. Ele é abençoado por Deus na prisão, começa a se destacar na prisão, mais uma vez acha graça aos olhos dos carcereiros lá, e ele então é colocado como um líder dentro da prisão. Meu irmão, olha quanta situação ele passa para poder desistir, reclamar, se magoar, morder a isca. Mas dentro da prisão, a mão de Deus é com ele. Deus está com ele dentro da prisão. Na prisão ele conhece 2 oficiais de quem? De Faraó. Você acha novamente que isso é coincidência, meu irmão? Tantas outras pessoas que ele poderia conhecer, ele conhece 2 oficiais exatamente de Faraó. A Bíblia fala do padeiro, a Bíblia fala do copeiro, mor também. E da mesma forma José interpreta o sonho do padeiro e ele interpreta o sonho do copeiro. O sonho do padeiro é um sonho terrível. Olha, eu estou vendo aqui, a verdade é que o seu sonho você vai morrer. O outro um sonho bom, olha, Faraó vai te chamar, você vai ser livre, você vai ser liberto. E aí eu aprendi uma coisa interessante. Quando alguém que trabalhava com Faraó, por exemplo, com esse nível de autoridade, era solto, era liberto, tinha um direito na época. Quando eu li isso, eu estudei sobre isso, eu fiquei impressionado com isso. E ao mesmo tempo fiquei, não é possível. Como que José interpreta o sonho desse copeiro e o copeiro esquece dele? Por quê? Quem era solto naquela época e trabalhava diretamente com o Faraó, tinha o direito de libertar quem estava lá dentro. Ou seja, você podia escolher um amigo lá para ser liberto. Eu pensei, poxa, seria mais do que justo, então o copeiro mor, que trabalhava com o Faraó, ao ser liberto, e lembrar de José. Mas ele não lembra, e o tempo passa, e eu fiquei encucado com isso, pesquisando, estudando, e aí eu descobri outra coisa. Se ele tivesse lembrado de José, José se tornaria auxiliar dele. Era uma regra. Olha, eu estou preso, o pastor Renato está preso. Eu fui solto, eu posso soltar o pastor Renato, mas agora o pastor Renato tem que trabalhar comigo. Não só comigo, mas debaixo da minha liderança, imagina. Aí eu pensei, poxa, o cara podia ter soltado José, mas ele esquece. Porque José, meu irmão, ele não foi chamado para ser auxiliar de copeiro. Deus estava trabalhando, sabe o que eu aprendo com isso? Quantas vezes homens esqueceram de mim? Pessoas que prometeram tanta coisa para mim e para você, meu irmão.
Pessoas que falaram, olha, se eu chegar lá eu vou te ajudar. Olha, me ajuda, ora por mim, eu vou te ajudar. Estamos juntos, vai ser bom, vai dar bom para você, vai dar bom para mim, vai ser legal. No final, todo mundo vai se dar bem, vai ser muito bom, Deus é com a gente. E essas pessoas esquecem e a gente não tem o poder natural, a não ser que Deus nos deu o sobrenatural, para a gente entender que isso na verdade é um livramento. Porque Deus não queria que José fosse auxiliar do copeiro. E a gente vai ver o que José se torna daqui a pouco. E aí a história continua, ele vai da prisão para o palácio, porque lá em Gênesis 41, aí já é Faraó que tem um sonho. E ele chama os magos, chama as pessoas que trabalhavam com ele, ninguém consegue interpretar. Faraó tem 2 sonhos, ninguém conseguia interpretar. Então, finalmente, o copeiro agora sim ele lembra de José. E eu já fiquei triste, como eu falei para vocês, que pessoas esqueceram de mim, me prometeram e não cumpriram, falaram e não fizeram. Mas, meu irmão, é melhor, porque isso na verdade está sendo um livramento. Agora que Deus lembra o copeiro, não foi o copeiro que lembrou, foi Deus que falou, lembra do cara que te ajudou? E Deus dá essa cutucada, ele lembra. E José vai lá, interpreta o sonho de Faraó e fala que, olha, vão ter 7 anos de fartura, muita bênção, muita coisa, vai sobrar, né? Só que depois desses 7 anos vão vir 7 anos de escassez, vai ser terrível. E olha, eu vou te dar uma dica, arruma alguém para administrar, tem que ser um cara bom, um bom administrador para administrar esses 7 anos de fartura, porque depois vão vir 7 anos de escassez. Faraó fica impressionado com a sabedoria de Deus na vida de José, e ele fala, olha, não tem ninguém, eu não conheço ninguém, a não ser você, que consiga fazer isso. Então, meu irmão, aqui a gente vê o livramento de Deus. Ele deixa de ser auxiliar de copeiro, quando o homem esquece dele, para virar governador do Egito, quando Deus lembra dele. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ver que promessas que me fizeram eram livramentos para deixar de me impedir receber algo que Deus não tinha para mim, meu irmão. Isso aqui é muito, muito profundo, muito forte para nós essa noite. Quando os homens esquecem de nós, nós estamos sendo livrados de ser auxiliar de copeiro, meu irmão. Mas quando Deus lembra de nós, a gente se torna governador, é uma posição grande. Deus tem preparado algo extraordinário para mim e para você, meu irmão. Deus vai nos abençoar de uma forma sobrenatural, se a gente continuar vivendo exatamente o plano que Ele tem para nós. E aí, uma curiosidade à parte aqui, só para abrir um parênteses, eu fui pesquisar quem foi o governador do Egito antes de José. Você pode ver a Bíblia de Gênesis e Apocalipse que não teve nenhum. Depois você vai ver então quem foi o governador do Egito depois de José. Também não tem nenhum. Sabe por quê? Na hora que chegar a hora de Deus lembrar de você, Deus nem que Ele crie uma função, Ele vai criar para promover, para abençoar, para abrir a porta e colocou você no lugar que Ele te preparou a vida toda. E aí a história continua, meu Deus, quanta coisa que a gente tem aqui. Em Gênesis, já lá para o capítulo 44, isso tudo acontece, você imagina, governador do Egito. Quanta coisa boa aconteceu. E aí todo mundo muitas vezes para a história por aqui e acha que, poxa, que história extraordinária, meu Deus, Deus leva o cara da cova, depois é vendido, vira escravo e começa a ser promovido, começa a ser abençoado, e agora ele chega a governador do Egito. E aí Deus dá um alerta para nós, muito sério. Cuidado, meu irmão, para você não morder a isca. Todos nós, às vezes, vencemos muitas coisas para chegar até aqui. Eu sei que tem gente aqui que está bem, que está crescendo, que está avançando, que está governando. Mas eu sempre falo, meu irmão, que se é que o diabo tem uma qualidade que eu não gosto de dar nenhuma a ele, é a perseverança. Meu irmão, o diabo não é brasileiro não, mas ele não desiste nunca. Para ele não faz diferença se ele te destruir com 1 ano de igreja ou com 50 anos de igreja.
Eu já vi ele destruir casamentos que tinham 40 anos de casado. Então a gente tem que estar atento a não morder a isca na hora da bênção, na hora da fartura, na hora do governo. Aqui, meu irmão, José deixa, a gente lê Gênesis 44, estava lendo rapidinho, relembrando algumas coisas, né, a taça, a famosa taça de José, que ele manda colocar na mochila, na mala dos seus irmãos. Ele fala para os seus auxiliares assim, olha, pega todo o máximo de comida que vocês puderem e coloca na bolsa deles. Coloque também as pratas deles, o dinheiro deles. Mas coloque numa das malas, que é de Benjamim, lembra do irmãozinho dele, o irmão mais novo, que o pai também amava tanto quanto ele. Coloca na taça de na mala de Benjamim a taça. E é uma coisa interessante que quando os irmãos chegam, porque houve tanta escassez, que os irmãos que venderam ele tiveram que ir lá comprar comida com ele, porque agora ele governava tudo, ele que administrava tudo. Então os irmãos chegam a ele e não reconhecem José, é uma coisa interessante isso. Só que José imediatamente reconhece os seus irmãos. Olha que coisa impressionante. Eu pensei hoje, orando, pensando sobre isso, meu Deus. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo hoje à tarde, meu irmão? Agora, poucos minutos antes de vir para cá. Quem te vende não te reconhece, porque você mudou. Você foi promovido. Agora, quem te vendeu, continua igual. Sabe aquela pessoa que você não vê há 20 anos, você fala, cara, você está igualzinho, você não mudou em nada. Às vezes é um elogio, né? Porque a pessoa não envelheceu e tal. Mas eu não estou falando desse tipo de elogio. Eu estou falando, você imagina você ao ver alguém tantos anos depois e a pessoa continua igual, na mesma vidinha, no mesmo aperto, nas mesmas dívidas, na mesma maldição, na mesma encrenca financeira. Agora você não, você foi tão abençoado que as pessoas que te venderam não te reconhecem. Só que mesmo tão abençoado, mesmo não sendo reconhecido por tanto avanço e tanta mudança, meu irmão, ele deixa o velho homem aparecer novamente. Olha o perigo aqui dele morder a isca, depois de governador, depois de abençoado, depois de vencer tantas coisas, ele fala, não, faz uma armadilha, coloca a taça na bolsa, na mala de Benjamim, e aí vocês vão lá, deixaram eles irem embora, eles foram embora, e quando eles estavam indo embora, agora corre lá atrás deles, pega a bolsa deles, revira, e aí acharam a taça de José, a taça que o governador tomava lá, as suas bebidas, e dentro exatamente da mala de Benjamim, e aí ele fala, e agora, como pode? Ele vai ficar escravo aqui, não, pelo amor de Deus, os irmãos começam a entrar em pânico, né? Judá então fala, pelo amor de Deus, não faz isso não, porque se Benjamim ficar aqui, meu pai já dá muitos e muitos anos que ele está em depressão, triste, se o meu irmão mais novo ficar aqui, meu pai vai morrer, meu pai vai ser enterrado, eu não posso, me coloca aqui no lugar dele, eu não posso, pelo amor de Deus. E aí a Bíblia diz, meu irmão, que José manda todo mundo sair da sala. E José dá um grito. Você pode ler em Gênesis 45, José dá um grito de libertação, um grito de botar para fora a mágoa, meu irmão. Porque sabe o que o Espírito Santo falou comigo? É possível a gente passar a vida inteira sem morder a isca e mesmo assim ter mágoa no coração. Porque você imagina, o cara não mordeu nenhuma isca. Nenhuma. Mas, meu irmão, na hora que ele teve a oportunidade, ele mostra que, na verdade, ele não era curado ainda. E quando o irmão dele fala isso, ele dá um grito de libertação. Todo mundo que estava do lado de fora ouve e fica assustado com aquilo. E todo mundo começa a chorar. Eu imagino que começam a se abraçar, a se perdoar. E José chorando, gritando tão alto que todo mundo ouvia, todo mundo se compadecia daquilo. Todo mundo fica impressionado com aquilo. E ele falou, meu pai ainda está vivo. Sim, ele está vivo. Aí a gente imagina o final da história, até as coisas que a Bíblia não dá em detalhes, eu não vou inventar. Mas eu fico tentando imaginar a cena, que alegria, que história feliz. Mas, meu irmão, eu quero que você entenda que no último minuto do segundo tempo, da prorrogação, mesmo na bênção, ele poderia ter estragado tudo. E às vezes eu me preocupo com isso. Eu tive um rapaz que eu conhecia
Eu pastoreei ele alguns anos. E ele jogava bola muito craque. Chegou aí para a Europa, jogou em alguns clubes da Alemanha lá. E no primeiro ano que ele voltou de férias para o Brasil, ele falou, cara, eu não vejo a hora de ganhar dinheiro. Eu estou jogando lá no clube de segunda divisão, mas ainda não é o que eu sonho. Aí eu perguntei, eu falei, mas por que você quer ganhar dinheiro? Ele falou, pastor, o dia que eu ganhar dinheiro, eu vou humilhar todos aqueles que zombavam de mim. Eu falei, rapaz, você está louco? Não faz isso não. Sabe aquelas... Não, tem até uns louvores de vingança, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vai se arrepender. Meu irmão, esquece isso, pelo amor de Deus. Adore a Deus. Seja na cova, adore a Deus. Seja na prisão, adore a Deus, Ele é contigo. Seja, meu irmão, na casa de Potifar, adore a Deus. Talvez você está num lugar que você está fazendo uma função que você não sonhou, mas Deus vai colocar graça aos olhos de alguém. Adore a Deus, seja o melhor na função que você ocupa hoje. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar a graça e a sabedoria de vencer, de não morder iscas, porque, meu irmão, de fato, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Hoje, meu irmão, o que mais me impulsiona a fazer, a sonhar, a viver os projetos de Deus, sabe o que é? É a mesma coisa que eu falei para o pastor Filipe, pastor, eu nasci para esse momento, Deus me preparou para esse momento. O pastor falou, Tiago, você está no seu sweet spot, né? Assim como se fosse no momento, no auge, é aqui que Deus quer você. Eu falei, glória a Deus, meu irmão, quando você chega onde Deus quer que você chegue, nada importa, não importa as traições, não importa as pessoas que tentaram vender, não importa as pessoas que traíram, não importa, meu irmão, o que você perdeu, não importa os momentos que o diabo cansou você, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nós estamos em pé e nós vamos chegar aonde Deus tem preparado para nós. Aleluia, aleluia. E é impressionante que ontem mesmo, conversando com o irmão Jorge, que está ali atrás. Oi, Jorge, eu estou vivendo um momento que não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com salário. E lógico, embora a gente precisa cumprir com as nossas obrigações, mas tem a ver com aquilo que Deus quer fazer, gente. Sabe, tem a ver com você saber que você está no caminho que Deus planejou para você a sua vida toda. Ontem, antes de dormir, eu falei, Deus, segura essa chuva. Por favor, Senhor, não sei se eu estou sendo egoísta em orar isso, porque lá em Buritama, no interior de São Paulo, onde eu estava, eles estavam orando para chover. E eu falei, Deus, eu não quero ser egoísta. Mas quando você começa a viver as coisas de Deus, por mais que eu estava num apartamento confortável, numa cama maravilhosa, se está frio, ok, tem coberta, se está calor, liga o ar-condicionado, mas meu irmão, eu estava orando para chover, para não chover, não porque a chuva ia me atrapalhar, porque você começa a viver os planos e os propósitos de Deus, e você começa a pensar mais nas pessoas do que em você. E quando você faz isso, meu irmão, Deus se agrada, Deus abençoa, Deus abre porta, Deus promove, Deus cuida, Deus paga as contas, Deus faz aquilo que a gente não consegue fazer. E é interessante, quando eu quero terminar aqui e orar, quando você chega no lugar que Deus quer que você chegue, o negócio é tão impressionante, que as pessoas até acham que você está com dinheiro. Só que quando isso acontece, sabe o que eu tenho aprendido? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A fidelidade e a bênção de Deus, meu irmão, não tem nada a ver, tipo, o mês todo Deus nos dá hoje, o ano inteiro Deus nos dá hoje. Vai ter hora que Deus vai fazer isso. Mas a dependência de Deus muitas vezes é o pão nosso de cada dia, tu nos dai hoje. Mas a alegria e a sensação de saber que Deus é com você, que você não tem mordido iscas e tem que ficar esperto para não morder lá no final da história. Porque infelizmente, eu não sei se você sabe, mas de cada
3 homens de Deus na Bíblia, só um terminou bem. Isso para mim é um sinal de alerta terrível, meu irmão. Não basta começar bem sem morder a isca. A gente tem que terminar bem. A gente tem que olhar para pessoas que nos inspiram. Sabe? Meus avós, 64 anos de casados. Pessoas que viveram a sua vida, souberam viver, souberam se aposentar, souberam, sabe, criar netos, bisnetos, filhos. Porque no final, Deus já tem algo sobrenatural e preparado para nós. Feche seus olhos aí, curva a sua cabeça aí mesmo onde você está. Talvez você chegou aqui, meu irmão, e você tem tido oportunidades terríveis de morder iscas. E eu te falo que, como eu fiz questão de falar no começo, José não fez isso porque ele era bom, ele era escolhido, ele era especial, não. Ele fez isso porque a Bíblia fala e não cansa de falar várias e várias vezes. O Senhor era com ele. Na cadeia Deus era com ele, na cova Deus era com ele, nas traições Deus era com ele. E esse é o segredo, meu irmão. E é possível que tenha alguém aqui essa noite que nunca entregou a sua vida a Jesus. Ou talvez alguém aqui que esteja distante de Deus, afastado de Deus. E olha, eu preciso te falar algo. Deus não se afastou de você. Você é que se afastou de Deus. A mão de Deus está aqui, no mesmo lugar, estendida sobre você. Às vezes a gente fica chateado com Deus ou com alguém, a gente vai embora, a mão de Deus não sai da gente, a gente é que sai debaixo dela. E Deus está aqui essa noite com os braços abertos. Eu não sei se alguém presencial aqui, mas eu tenho certeza que alguém online está voltando agora para Jesus. Eu tenho certeza disso, que alguém vai voltar, alguém vai entregar a sua vida a Jesus, porque Deus não me deu esse fechamento aqui agora por acaso, meu irmão, ou para mexer com o sentimento de ninguém. Não é isso. Se existe alguém aqui que quer voltar para caminhar com Deus, nós estamos prontos a te abraçar. Ninguém vai te expor aqui. Apenas levante a sua mão onde você está, ou fale aí na conexão online. Você pode voltar para Jesus, você pode, através da Ilan, receber apoio, ajuda nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por todas as vezes que nós, talvez até chegamos perto da armadilha ou do anzol, mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor nos livrou. Eu te peço, Senhor, capacita-nos, não da parte de nós, a Tua presença, Senhor. Sem a Tua presença nós não somos nada, não chegamos a lugar nenhum. Por mais bom trabalho que possamos fazer, não acharemos graça aos olhos de ninguém como José achou, Senhor. De fato, de verdade, Senhor, abençoa, prospera a cada um aqui essa noite. Senhor, essas pessoas que estão aqui agora, presencialmente, como pessoas que estão online, Deus, derrama sobre eles a Tua graça. Nos dê essa bênção, essa sabedoria, essa provisão de tudo que nós colocarmos à mão, ser abençoado e prosperar. Senhor, até as pessoas que não Te conhecem, que ao ter contatos conosco, venham prosperar através da bênção do Senhor na nossa vida. Dê a nós, Senhor, ideias, projetos, estratégias que vão levar as pessoas a Te conhecer melhor, a receber de Ti, Senhor, e serem impactadas com aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, Senhor. Nos abençoa para abençoar, Senhor. Nos ajuda para ajudar. Obrigado pela nossa igreja, que somos família, somos parte dessa igreja, Senhor. Uma igreja que ajuda os necessitados, uma igreja que investe na vida de pessoas, uma igreja que sonha com o futuro de pessoas, Senhor. Um pastor que dá a sua vida para desenvolver outras pessoas, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.